Então, a partir de agora, o nosso estudo está sendo gravado. Hoje nós estamos fazendo o estudo de número 15 e a gente vai encerrar o capítulo Fidelidade a Deus. É a nossa terceira parte desse estudo. Fiz uma pequena revisãozinha, bem rapidinha aqui, e aprendi a fazer esse esquema novo aí da página cair. Adorei. Bacana, gostei também. Ó, revisando o nosso estudo, como hoje é o último dia, eu vou tentar botar o microfone, quem tiver com o microfone aberto, para fechar. Aí, quando quiser falar, abre, tá? Para a gente não ter interferência aqui no som. Como hoje nós vamos encerrar o capítulo, fiz uma revisão bem rápida aqui para a gente relembrar. No início do capítulo, né? Esse capítulo, os discípulos iniciam perguntando a Deus por que o trabalho e o empenho na boa nova que Jesus trazia requeria deles tamanhos sacrifícios, né? Eu falei, a ficha começou a cair e eles começaram a perceber, depois que Jesus reuniu, deu as primeiras instruções, né? Falou o que viria a acontecer, eles começaram a ficar receosos, né? Alguns até pensaram em abandonar a missão. Mas Jesus acolheu todos eles e começou a provocar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e iniciou a construção, né, dentro daqueles corações, mais uma vez, mas desta forma, a gente vai ver no final do capítulo, de forma definitiva, a fidelidade deles à missão. Né? Não que eles ainda tivessem compreendido na sua plenitude o que viria a acontecer, né? Até porque eles não sabiam ainda que daqui a poucos anos o mestre não estaria mais materialmente ali encarnado com eles. Mas eles começaram, a partir dessa conversa com o mestre, a fortalecer a fidelidade deles a Deus. E aí, né, Jesus coloca lá, diz que não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai, porque o nosso Pai trabalha por nós, né, sempre trabalhou por amor, o tempo todo, né? E Deus é fiel. Seria repudiarmos o título de filho amoroso o fato de nos deixarmos absorver no afastamento. E o que a gente viu, né? Que esse afastamento seria afastamento dos ensinamentos do mestre, né? Nos afastando dos ensinamentos do mestre, a gente se afasta de Deus, né? Porque Deus falou para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós trabalhamos agora, né? Há apenas 2000 anos, né? Ou mais um pouquinho, mas mesmo assim é muito pouco, pelo reino de Deus. Mas desde quando o Pai trabalha por nós, né? Deus, na sua infinitude, né, sempre trabalhou. E a gente pegou Jesus, né, como referência de tempo, que há 4,5 bilhões de anos já construiu o planeta, já era espírito puro. Imagina quando Jesus, né, foi criado também, espírito simples, né? E também precisou evoluir. Inclusive, nesse ponto, depois a Elza trouxe um comentário muito pertinente, que a gente foi ver lá no Consolador, que Jesus, né, ele, desde sempre, ele percorreu o melhor caminho, né? Não que ele não tenha passado por dificuldades no seu trajeto evolutivo, mas ele diz lá no Consolador que ele sempre fez as melhores escolhas. Então, a gente entende que Jesus, né, percorreu o caminho também da elevação, da transformação íntima, né, disso tudo, mas que o caminho dele não foi tão doloroso como o de espíritos que passam séculos e anos, né, às vezes mais de 1000 anos, em expiação, sempre por conta das suas escolhas. Depois, se a Elza quiser acrescentar alguma coisa sobre isso, que é a Elza. Foi ela que trouxe essa observação semana passada. Tá tudo certo, Elane, você explicou bem. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. É um dado importante, né? Interessante a gente saber disso. E depois, Tiago, né? Falou para o mestre que um amigo dele tinha falado para ele que o Deus, né, nosso Deus, só deveria se mostrar para a gente na vitória. E aí Jesus falou para ele, né, Tiago,
O mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção dos céus, né? E a gente foi e fez aquela reflexão de Deus, né, como o Pai que educa, como o Pai que nos fornece todos os meios para que a gente possa, através da nossa educação, né, da nossa transformação íntima, elevarmos como espírito. E se ele tudo nos desse, né, se fosse tudo fácil, o mundo fosse só de tranquilidades e de triunfo, como está escrito aqui, nós não teríamos o empenho, nós não teríamos o mérito da nossa transformação, da nossa elevação, né? E Elane, depois me manda esse vídeo, esse slide aí, tá. Porque essa última frase eu vou aproveitar Tá, um mando, estudo meu. Pode deixar. Obrigada. Nada. Então, prosseguindo hoje no texto do livro, nós vamos ver mais duas perguntas e uma delas que eu coloquei lá vai ser a nossa pergunta de reflexão no final. Então, prosseguindo, Humberto de Campos fala assim: nesse ínterim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar. Todos eles começaram a perguntar ao mestre. O momento é esse, de esclarecimento, com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles. Humberto de Campos não diz quem é que faz essa pergunta nesse momento. Não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Vamos embora daqui, esse mundo aqui não está bom, não. Você não tem lá um mundo, né? Que é cheio de coisas boas, onde a gente é feliz, não tem perseguição, não tem sofrimento, não tem doença, não tem esse mundo lá que você fala para ele, vamos embora para lá, mestre, aqui está muito difícil. É a ideia, né, de que a gente, quando morre, vai para o céu, né, e fica lá na contemplação. Será? Será que é isso mesmo? E aí o Mestre Jesus: que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar? Aquele filho que fica encostado dentro de casa e o pai lá, ó, se matando para sustentar a casa, né? No labor da grande família, respondeu Jesus. Aqui a gente para fazer a nossa primeira reflexão sobre isso, e eu trouxe algumas questões do livro dos Espíritos para a gente poder entender, tá? E aí dá uma vontade danada de fazer um estudo sistematizado do livro dos Espíritos. Ah, que vontade que dá! Eu, a Elza e o Ito, a gente fica aqui tocando as figurinhas. Podemos Que vontade de fazer um estudo. Não? Por que não? Vamos terminar um primeiro, né? Um passinho de cada vez. Mas vamos lá, de repente, numa sexta-feira. Vamos ver, Bia, vamos ver. Ó, no livro dos Espíritos, tá bem em cima aqui, no verdinho. Quem lê para mim aqui o verdinho, por favor? Livro dos Espíritos. Agora apareceu. Livro dos Espíritos, capítulo 3, da Lei Divina ou Natural. Isso, obrigada, obrigada, amor. Da Lei Divina ou Natural. Kardec coloca, né, no Livro dos Espíritos, cadê minha anotação aqui para não perder nenhuma? A divisão das leis de Deus, tá? E elas são lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso e lei da igualdade. Essas são as classificações que Kardec coloca lá. Os espíritos falam que não é uma classificação absoluta, como nenhuma classificação que a gente faz de nada. Quem viu o nosso estudo sobre a classe dos espíritos lembra que ele também coloca isso, porque nós não temos ainda conhecimento suficiente para classificar tudo que há, né? Nosso conhecimento ainda é muito pequeno, mas essa foi uma classificação suficiente que os espíritos falaram para a gente compreender as principais leis que regem a nossa vida e que são imutáveis porque vêm de Deus. E eu destaquei 3 aqui para a gente compreender por que a vida de contemplação e a vida sem trabalho não é uma vida de acordo com as leis de Deus.
Primeiro, na lei de adoração, a gente não vai estudar elas, não, porque não é a intenção aqui, só para a gente compreender esse processo de que o trabalho é necessário para a evolução do espírito, né, para o progresso e evolução do espírito, e a vida na contemplação é totalmente contrária a essa lei de trabalho. E aí, lá na lei de adoração, tem a seguinte pergunta que Kardec faz para os espíritos: os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem perante ele algum mérito? Né? Aquela pessoa que fica só contemplando, não faz nada de útil para ninguém, mas também não faz o mal, né? Pensa em Deus até, né? Mas não faz nada. E aí os espíritos respondem para Kardec: não, porquanto se é certo que não fazer o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis, né? Porque se você não faz nada, tudo bem, você não faz o mal, mas o bem você também não faz. Isso também não está correto. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhes impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal, né, voltada para si próprio, e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, sinto informar a vocês que tanto aqui encarnado como quando desencarnar, tem muito trabalho ainda a fazer. Tá? E quando desencarnar, tem mais trabalho ainda. E quanto mais elevação a gente tem como espírito, mais trabalho a gente quer. Então, não, a vida contemplativa não é o que Deus espera da gente e nada acrescenta. Em seguida, vocês vão vendo que é tudo vinculado, tá? Tudo tem uma sequência lógica e tudo é ligado. Em seguida, veio a lei do trabalho, né? E aí a pergunta de Kardec: por que o trabalho se impõe ao homem? Por que o homem precisa trabalhar? A resposta dos espíritos: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, ou seja, né, está encarnado, está na matéria, precisamos de coisas e situações na nossa vida para a gente viver na matéria. Precisamos morar, precisamos comer, precisamos nos alimentar, precisamos pagar as nossas contas. Então, isso, né, é inerente à vida corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Por que é expiação? Porque o trabalho, né, não que seja um peso, até é para algumas pessoas, né? Mas não é esse o foco aqui da expiação. É expiação porque é uma forma imposta, né? A gente precisa trabalhar quando a gente está na matéria, né? E a gente precisa trabalhar justamente para a gente sustentar, né, as nossas necessidades materiais. Porque se a gente estiver desencarnado, né, muitas necessidades materiais a gente não precisa, na maioria até, né? Então, quem for lá ler Nosso Lar, né, vai ver que lá, que é uma colônia aqui ainda dentro do nosso planeta, então não é uma colônia de um planeta elevado, né? Mas lá a gente já consegue ver que os espíritos que lá convivem, eles trabalham para o bem. Eles não trabalham para pagar aluguel, eles não trabalham para comprar comida, eles não trabalham para vestuário, eles não trabalham para nada disso. Eles trabalham para o bem, né? E nós que aqui estamos, né, esse grupo reunido que aqui está, eu conheço, né, a todos. Alguns eu não conheço tanto, tem gente nova, mas eu posso dizer que a maioria, e quem está aqui está vinculado na mesma vibração. Porque se a gente está aqui estudando o Evangelho de Jesus, a gente está na mesma vibração. Então, esse grupo aqui já conhece o prazer de fazer o bem. Mesmo que a gente não faça o bem o tempo inteiro, a gente já faz o bem em algum momento na nossa vida. Que a gente já conhece o sentimento que é fazer o bem. Agora, você imagina um espírito que pode viver só para fazer o bem, né? Que maravilha que não é, né? Então, assim é a vida dos espíritos superiores. Eles trabalham só em função do bem. Então, essa questão aqui de expiação é em razão disso. A gente, para poder fazer o bem, a gente tem que trabalhar nosso sustento material. A gente tem que trabalhar para o nosso sustento material e fazer isso aqui para encontrar um horáriozinho no nosso dia a dia para trabalhar para o bem.
E, ao mesmo tempo, é meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Olha que interessante isso, né? O trabalho é meio de aperfeiçoamento através da inteligência. Por quê? Aí agora a gente vai lá na lei de progresso. Mas deixa eu terminar de ler aqui. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Porque não ia, né? Não ia se esforçar para aprender, não ia se esforçar para evoluir, não ia se esforçar para se instruir. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho, né? Mais para frente, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver um dos discípulos vai perguntar: mestre, eu estou doente, não acho que eu não posso trabalhar para o bem. E Jesus vai falar: pode. Todos nós, de alguma forma, encarnados, podemos trabalhar para o bem. A gente vai ver isso mais lá na frente. E a lei de progresso, né? A marcha do progresso. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Né? Uma coisa está ligada à outra. Lá em cima está falando que o trabalho aperfeiçoa a inteligência. E aqui, como o progresso intelectual pode auxiliar no progresso moral, né? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Quanto mais você trabalha para você evoluir a sua inteligência, a sua capacidade de entendimento, a sua capacidade de conhecimento, você vai adquirindo capacidade de discernir o bem do mal. O homem, desde então, pode escolher, e aí é o exercício do livre-arbítrio. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. À medida que você estuda, à medida que você evolui, que você adquire conhecimentos, você vai exercitando melhor o seu livre-arbítrio, porque você vai tendo maior capacidade de discernir o bem do mal. Então, essa aqui foi a construção que eu trouxe para a gente poder entender essa colocação de Jesus de que não, a vida contemplativa não é a vida que Deus espera da gente e o trabalho é fonte de transformação e aperfeiçoamento do espírito. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Doente, a gente pode até fazer uma prece, já está fazendo bem. Exatamente. Né? O ato de fazer a prece por alguém é caridade também, é trabalho. Exatamente, Bia. Está deitado na cama, está doente, não pode fazer nada? Pode fazer uma prece, pode pelo menos vibrar pelo planeta. Então, vamos prosseguir no texto. Obrigada, Bia. Mas de que modo? Essa é a pergunta da nossa reflexão central de hoje, hein? Que eu quero ver todo mundo falando no final do estudo, a gente vai voltar para ela, eu quero ver todo mundo falando. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus em face deste mundo? Inquiriu Tadeu. Lembra que Tadeu era aquele questionador, né? Tadeu perguntou para o mestre, parece que Tadeu está aqui hoje com a gente, né? Poderia estar fazendo a mesma pergunta, né? Mestre, como seguir o evangelho? Como amar meu próximo diante de tantas coisas que a gente vê no mundo? Vamos guardar isso mais para o final. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo. Deus sabe que o nosso esforço é grande. Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida. E quando a gente se empenha para progredir, para transpor as nossas dificuldades, com fé, com resignação, ele também está olhando para a gente, ele também está vendo. Mas quando a gente também tem dificuldade, cai e tem que voltar e passar pela mesma situação que a gente não conseguiu, ele também entende, ele também está do nosso lado. Ele sabe que se acha laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Foi isso que eu acabei de falar. Imaginemos, Jesus falando, tá? Imaginemos que esse campo tivesse cheio de inimigos. Por toda parte. Vermes asquerosos, víboras peçonhentas,
tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho, de coração fiel a seu pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade, né? Ele fala, eu sei que nesse campo, que campo é esse, né? É o nosso planeta, é onde nós vivemos. Por toda parte, tem tudo de ruim, a gente está cercado, né? Mas tem muita coisa boa, hein? Eu não canso de falar isso, que se a gente procurar, tem muita coisa boa acontecendo. Mas tem muita coisa ruim que às vezes cansa a gente, né? Nessa caminhada, não só na nossa vida, né, privada, com as nossas dificuldades íntimas de cada um, mas as dificuldades da nossa sociedade, a dificuldade do nosso país, do nosso planeta como um todo. Nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Mas Jesus fala, o filho de coração fiel se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Essa é a resposta do final da nossa reflexão, hein? Guarda ela. O filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio. Isso é importante, né? A luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. O que significa isso? Entrará em luta silenciosa com o meio. Você não, quando um estudo que a gente teve atrás, né? Jesus não quer que a gente condene o pecado, brigue com o pecado, né? Ele não quer que a gente se vincule à vibração do pecado, né? Mas quer que a gente ame o pecador, quer que a gente perdoe, né? Então, entrará em luta silenciosa com o meio, a gente está vendo todas as coisas que estão acontecendo, mas a gente não pode vibrar na mesma vibração do mal. A gente precisa travar essa luta de forma silenciosa, afastando nossos pensamentos ruins, afastando as nossas más vibrações, porque se a gente olhar, né, a situação que acontece, né, na política, na sociedade, né, em tudo, e a gente começar a criar nossos sentimentos ruins, né, de vibrações ruins, a gente vai estar se igualando à mesma vibração do mal que está acontecendo. Por amor ao reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho. Aqui eu vejo muito a passagem do perdão, né, da reconciliação, da empatia, né? A gente está vendo as coisas que estão erradas, mas quando a gente puder, a gente vai lá e planta. Tem muita gente passando fome na nossa comunidade, né? Esses espinhos foram plantados, não sei por quem, né? Não quero saber. Eu quero ir lá e plantar uma flor no meio desses espinhos. Eu vou lá e vou dar o alimento, vou fazer o que eu puder. E não traçar uma luta, né, com quem criou esses espinhos na vida das pessoas, porque vai ser uma luta, como eu falei, na mesma vibração do mal. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto, né? Trabalhar para que o bem surja, né? Seja lá onde o mal estiver, sempre há a possibilidade de a gente plantar uma vibração do bem, uma vibração de amor. Até numa contenda nossa com alguém, a gente consegue fazer isso. É só a gente não vibrar na mesma vibração da pessoa, né? É a gente recolher, deixar a pessoa com a vibração dela e guardar para a gente, né? Até que surja daquele espírito que está em desequilíbrio uma gota d'água, né? Uma pureza também que todos nós temos dentro de nós. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria. Quem trabalha com o mestre, nós temos muitos exemplos, né? Sente viva dentro deles, né? O espírito que consegue se filiar dessa forma a mensagem do Cristo, que consegue comungar com Deus, né? Dessa alegria de trabalhar só em favor do bem do próximo, sabe, né, o sentimento bom que brota lá dentro. Então, pode acontecer o que for à volta. Não que não vá se entristecer, né? Vai se entristecer, mas não vai se deixar levar e vai se colocar no trabalho, vai se colocar no caminho, porque Deus o ama e segue com atenção. Eita, que ficou lá em cima.
Quem lê para mim, por favor, que eu não estou conseguindo enxergar. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para Ah, que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. obrigada, Aí Bia. Jesus responde: acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Jesus já tinha falado isso lá no início. Obrigada, Bia. Já tinha falado isso lá no início e volta a falar, né? Um dos filhos de Zebedeu pergunta para ele: o que eu preciso cultivar no meu coração, mestre, para conseguir seguir desse caminho tortuoso, difícil, que você tá trazendo para a gente? Como que eu consigo? O que eu preciso construir aqui dentro? E o mestre novamente fala: acima de todas as coisas, é preciso ser fiel. Vamos lembrar: fidelidade à causa de Deus é agir com lealdade, com adesão e com fé. Lembra? A gente viu isso lá no início do capítulo. Então, é através desse comportamento que a gente vai conseguir aliviar o nosso coração e seguir nessa caminhada. Porque esse comportamento... Adesão é vestir a camisa. Exatamente, vestir a camisa. Porque esse comportamento nos leva, né, a exercitar esse mandamento maior, né, que está lá, está em Mateus e está lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Quando perguntou, né, qual o maior mandamento? O maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o segundo que lhe é semelhante: amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente adere, né, à causa de Deus com lealdade, adesão e fidelidade, a gente vai construindo dentro do nosso coração esse exercício de amor. A gente vai aprendendo a amar. É de uma hora para outra? Não. Né? Não é de uma hora para outra, mas é um exercício constante. E quais são os instrumentos, né, que também estão lá no Evangelho para a gente construir dentro dos nossos corações esse amor que o Cristo trouxe para a gente? O exercício da caridade, o exercício da benevolência, da indulgência, do perdão e da empatia. Eu ainda não consigo amar o político que rouba dinheiro da saúde. Eu ainda não consigo amar a mãe que permite um filho ser assassinado. Eu não consigo amar o governante que deixa as pessoas morrer. Eu não consigo amar o meu vizinho que me perturba. Eu não consigo amar meu colega do trabalho que me perturba, que é falso comigo, que quer meu mal. Eu não consigo amar. Tudo bem, né? A gente ainda está num nível que é difícil a gente compreender esse amor. Mas a gente pode não vibrar o mal por essas pessoas. Já é um caminho muito grande a gente não vibrar o mal. Não se envolver com as notícias ruins apenas, não ficar falando, não ficar debatendo. A gente vai viver alienado? Não, não é viver alienado. É só não vibrar com essa vibração, né? Se a gente só conseguir isso, né, vai ler um livro, né, que vai construir alguma coisa de bom, que vai te trazer alguma coisa de bom. Se a gente já conseguir fazer isso, né, ainda que a gente não consiga amar esses espíritos que estão na caminhada que nós já passamos lá atrás, né, porque muitos de nós, como espíritos, a gente pode já ter praticado todos esses maus lá nas outras vidas, né? Apesar de tudo, não desejar mal a ninguém, não desejar o mal. Exatamente. Por mais que doa aquilo que a pessoa está fazendo de mal para a gente não desejar esse mal de volta. Não desejar o mal. Desejar Sim. que essa pessoa cresça, ore para ela se modificar, para ela evoluir, para ela crescer, para ela estudar, para ela aprender a amar, para ela se tornar um espírito melhor. Desejar o bem a ela para que um dia ela seja feliz e tenha paz. Porque a pessoa que faz o mal, ela faz mal a si mesma, né? É ela que está se atrasando na caminhada para Deus, não é isso? Exatamente, Bia. Está em sofrimento ainda, né? Não há quem viva no mal, qualquer mal que seja, que não tenha sofrimento. Pode parecer que não, que está feliz, mas está em sofrimento. Porque longe do mestre, longe de Deus, não tem felicidade. Muito bem, Bia. Então, vamos prosseguir aqui. A pequena assembleia
parecia altamente elevada e satisfeita. Estavam conseguindo elevar a sua vibração, né, com as colocações do mestre. E André inquiriu. Aqui a colocação que eu falei. Mestre, nestes últimos dias, tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Aqui André coloca para a gente a enfermidade, né? Mas no nosso dia a dia, nós temos várias situações que às vezes a gente pensa, ai, estou tão atribulada, não posso me dedicar ao bem. Ai, tô sem grana, como é que eu vou fazer o bem, né? Que não tem nada a ver, porque fazer o bem não tem nada a ver com ter grana ou não, mas já vi pessoas, se eu pudesse, eu fazia o bem, mas é que agora estou numa situação difícil, não tem nada a ver. Né? Perguntas que as pessoas se fazem, mas na verdade são desculpas. Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nesse momento, Jesus foi enfático, né? Não vem com desculpismo, não. Vamos lá. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança, né? É facinho, facinho. No dia de calmaria é muito, muito fácil. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço, né? Por quê? Com mais altas probabilidades de êxito? Porque quanto mais difícil, né, mais valoroso o trabalho. Quanto maior a nossa dificuldade de se empenhar no trabalho, maior valor ele tem, né? Tinha um companheiro que uma vez falou assim, né? A gente na casa espírita, trabalhando, né? Chegando cedo, saindo tarde, e a gente falando que fazia caridade, né? E ele falou assim, isso não é caridade, né? Isso é trabalho no bem apenas, porque a caridade maior demanda um esforço, e vocês estão aqui de forma tranquila, né? De forma fácil. A caridade demanda um esforço maior. Eu gosto de de lembrar do nosso gigante deitado, que fazia palestras mesmo tetraplégico. E o seu Amazonas Hércules, com a hanseníase dele, ele também fazia palestras, ele mal os pés dele já estavam comidos, mas mesmo assim ele ia lá, fazia palestra. Ele escrevia cartas com o cotoquinho da mão para as pessoas, com mensagens lindas e poesias que ele escrevia, né? Mensagens falando sobre Deus, sobre Jesus, e praticava a caridade, fundou uma casa espírita. Então, acho que doença não é motivo para não trabalhar no bem. Não mesmo. Isso aí, Bia, bem lembrado. O gigante deitado... O que aconteceu aqui? Oi? Vocês desapareceram. Tem um estudo... Tá vendo agora, Bia? Tá, né? Tem um estudo, né, que é também sobre Boa Nova, que eu e a Elza, a gente vê que a facilitadora do estudo, ela contou a história do Divaldo, né? Não sei se a Elza vai se lembrar da história do Divaldo que a Conceição contou, Elza, que o Divaldo infartou, né? E aí ele estava lá de repouso, deitado. Me corrija aí se eu contar errado, Elza. Você lembra, Elza, disso que a Conceição contou? Mais ou menos. Então. Que o Divaldo infartou, né? E o Divaldo estava lá deitado na cama lá, né? Se convalescendo. Aí Joana de Ângeles, para quem não conhece, é o espírito mentor, né? Mentora do Divaldo, apareceu para ele porque estava perto de começar a reunião mediúnica, né? A reunião que ele trabalhava. A reunião mediúnica é caridade, acolhimento dos nossos irmãos desencarnados em sofrimento. Joana aparece para ele e fala assim: tá fazendo o que deitado? Aí ele fala, mas você não sabe que eu infartei, eu estou aqui me convalescendo. Aí ela fala para ele, e os irmãos necessitados? Pode ir levantando, estou indo para lá já, hein? Te aguardo lá. Ele levantou de qualquer jeito, pegou a bengala, pediu ajuda para alguém arrumar ele. Quando ele entrou na sala, né, os companheiros de trabalho da mesa mediúnica estavam sentados, olhou para ele e falou assim, foi ela, né? Aí ele falou assim, foi, vamos embora trabalhar. Sentou e começou a trabalhar.
tinha acabado de ter um infarto, né? Estava se convalescendo do infarto. Então, é assim. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Para fazer atendimento fraterno, acolher um irmão, falar das suas dores, não precisa de olhos, precisa só de ouvidos. Se ficar mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Está mudo, mas a mão pode descascar legume ainda e pode fazer comida para entregar sopa na rua. Ainda que ficasse privado dos olhos e das palavras, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos, eles se calaram. Não tem mais desculpa. Impressionando. Ante aquelas recomendações, o luar esplendia sobre as águas silenciosas, o mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção. Quem lê para mim ali em cima, que eu não estou conseguindo? Bia, lê para mim, por favor. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então, todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Obrigada, Bia. Senhor, imagina o coro desses espíritos na vibração do mestre, depois de tudo isso, falando: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas, né? Porque a gente sabe que muitos depois, né? Pedro negou a Jesus, Judas, né, entregou o mestre, e muitos outros depois, né? Mas eles foram até o fim. Apesar de cambalear, eles foram até o fim. Entretanto, no coração dos apóstolos, jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, areolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor, esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza e, transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Imagina o Mestre olhando assim para a gente. E agora a nossa reflexão. Agora, quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar, tá? Eu vi... Aninha chegou. Oi, Aninha. Tem mais gente que chegou. Não, saiu. Vamos lá. De que modo há... Tá bem em cima. Viver como homem, como apóstolo no reino de Deus, na face deste mundo. Como seguir o evangelho de Jesus neste mundo? A pergunta de Tadeu é a pergunta nossa de hoje, né? Como viver nesse mundo? Seguir o evangelho do mestre, amar ao próximo. Como? Vai, Lu, já está com a mãozinha levantada. Não era sobre isso, não era para essa resposta, mas tudo bem. Nossa, eu acho que só existe uma maneira, querida, seguindo os exemplos de Jesus. A gente vai dar com burro na água, a gente vai cair, trupicar, dar cambalhota, rolar montanha abaixo, mas não tem jeito, não. O que eu achei que, assim... Não sei, eu posso falar alguma coisa que você falou mais cedo? Claro, você pode falar o que você quiser. Esse momento pode falar. Essa ilusão humana de que vamos morrer, vamos descansar, né? Aposentar, deitar para trás. Deitar para trás, deita logo, põe um caixão atrás e vê se cai certinho. Porque se a gente reparar, olha a natureza à nossa volta. Nada da natureza, nada para de trabalhar.
Nada, um rio não parar e estou cansado de tirar férias. Uma árvore não para, o mar não para, o sol não para, nada à nossa volta para. Por que será que a gente acha assim, porque eu digo, eu sempre me meto no meio de tudo, que a gente vai um dia desencarnar ficar lá tocando harpinha, né? Aquela ideia frágil que a gente guarda ainda sobre o céu. É isso. Agora eu estou bem longe de lá, né? Mas tudo bem. Ó, na sequência, para falar, tem a Ana Pinho, depois a Elza, depois a Bia, tá? Ana, pode falar, Ana Pinho. Eu fico aqui pensando, né, que tudo tem a ver com a educação do espírito, né? Aliás, tudo tem a ver com a educação, né? Para mim, na minha maneira de entender o ser e estar aqui nesse mundo, né? E nesse terceiro milênio, Jesus volta, né, através do Consolador Prometido, a nos convidar. Ele nos convida novamente, né, a mudar o nosso olhar, né, para compreender o que a vida está nos pedindo nesse momento, né? A reflexão, a gente se voltar para essa autorreflexão, né, do o que é ser e estar aqui nesse planeta, né? Essa reflexão sobre o Consolador Prometido, né, que tem a ver com a nossa imortalidade, que tem a ver também com as leis divinas, né? Tudo isso, para mim, tem a ver com essa reeducação do nosso espírito. Quer dizer, eu não sei bem dizer se seria uma reeducação, porque nós estamos encarnados, em algum momento a gente já aprendeu isso e estamos aqui esquecidos, adormecidos. Ora estamos acordados, ora estamos adormecidos. Ora estamos conscientes, ora estamos inconscientes. Então, não sei se o termo certo seria reeducar nossos espíritos ou nos educarmos, né, de acordo com digamos assim, com uma elevação espiritual de cada um, né? Aí é isso. Tem para mim que para mim o caminho é esse, né? O modo de se viver aqui, né, nesse planeta, como apóstolo, né, do reino de Deus nesse mundo, tem muito a ver com essa reeducação do espírito. Concordo com você plenamente, Ana. Só que eu acho que seria educação. Porque quando a gente educa, a gente transforma. E quando a gente transforma, a gente não regride, né? Todo o progresso que o espírito consegue na sua evolução, ele não perde, né? Ele pode estagnar. Então, eu concordo com você perfeitamente. É educação do olhar, educação do comportamento, do pensamento, do sentimento. Tudo é uma questão de educação, né? Treino, né, dos sentimentos, do pensamento, e assim a gente consegue cada vez mais avançar na resignação, na fé, né, no amor, exercitar tudo isso. Perfeito, adorei, obrigada. Com certeza. Agora, Elza, tinha levantado a mão, estava depois da Ana, não quer mais falar? Não, posso sim, é porque eu vi que está muita gente falando, de repente atrasa o estudo. Não, pode falar, não agora pode? tem tempo para a gente falar. Eu fiz uma anotação sobre isso, está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu botei que viver no mundo sem ser do mundo, dar a ele o seu justo valor. Lembrarmos sempre que somos espíritos todo o tempo. Não podemos servir a dois senhores, o materialismo, né, no mundo, nas paixões, nas distrações do mundo, e a Deus. Precisamos servir a Deus para construir o reino de Deus em nossos corações. Quando servirmos a dois senhores, não somos fiéis a Deus. Muito bom. Exatamente. Ou a gente se volta, né, para as questões de Deus, para os seus ensinamentos, ou a gente se volta para a vida na matéria apenas e esquece, né? Se afasta, né? Nega
e vai vivendo. Ah, não serve para mim isso, não. Agora eu não consigo fazer isso, tchau e benção. E aí, né, daqui a pouco cai. E aí é na queda, né, que a gente se aproxima de Deus. E aí volta a percorrer o caminho. Muito bom. Obrigada, Elza. Depois da Elza, com a mãozinha levantada, estava a Bia. Eu. Bia, vai. Depois é a Cris. Isso. O problema não é bem o mundo, o problema é a gente, porque o maior inimigo da gente é a gente mesmo, né? Porque se a gente não ora, não vigia, não entra em sintonia com Deus diariamente, a gente acaba escorregando no tomatinho e fazendo a coisa errada. A gente tem que lutar contra as nossas próprias imperfeições, né? Às vezes a gente se pega irritado, sem paciência, né? A gente tem que tentar domar essas nossas más tendências, nos educar mesmo, para a gente se aprimorar e viver melhor. O orar e vigiar não é vigiar o outro, é vigiar a gente mesmo. Bem lembrado, Né? Bia, exatamente. A gente tem que orar para estar em sintonia com Deus, Vigiar o nosso para não comportamento. sair, vigiar as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas palavras, né? Os nossos sentimentos, vigiar a gente. Porque a gente né? não consegue modificar o outro, né? Isso, a gente tem que modificar a gente. A gente consegue E a modificar gente modificando a gente, aí, através do exemplo, talvez a gente possa modificar alguém. Talvez, porque nem Jesus conseguiu modificar todo mundo, né? Então, Mas você imagina, né? Se um a um, imagina essa cena, um a um se modificando, um a um transformando o amor dentro de si, aprendendo a amar verdadeiramente, olhando para o outro mais do que olhar para... Já pensou se isso fosse um vírus, né? Que fosse contaminando... ia ser muito bom. A um corrente por do outro, bem. imagina, daqui a pouco o planeta está contaminado desse amor, todo mundo transformado, porque um contaminou o outro com o comportamento. Você me fez lembrar aquele filme da Corrente do Bem, que o menino propôs que cada pessoa fizesse o bem para 3 pessoas, e cada pessoa fizesse, que fez bem, fizesse o bem para mais 3, e aí esse bem ia se multiplicando em progressão E assim geométrica. né? E Muito assim maneiro. tem tanto vídeo legal, né? Do bem que contamina, um faz o bem. Teve uma evangelização, não sei se a Aninha vai lembrar. Aninha, quem foi? Não sei se foi você mesmo. Não, foi a Lu. Na nossa evangelização, né? A Lu trouxe um vídeo de um cara que era todo sisudo, assim, andando, né? E de repente uma vozinha bonitinha segurou na mão dele para atravessar. Ele não falava com ninguém, não se relacionava. Aí vem a vozinha, ele estava lá parado para atravessar a rua, a vozinha pega na mão dele, ele se espanta com aquilo, olha, e aquilo, só aquilo. Aí, quando ele ajuda ela a atravessar a rua, quando chega do outro lado, ela dá um sorriso para ele, que aquilo transforma. Ele viu como é bom fazer o bem. E aí ele passa a fazer o bem para todo mundo. E é desse jeito. Obrigada, Maravilha. Bia. Ó, a Beta, antes da Cris falar, a Beta colocou aqui, ó, difícil, viu? Até Jesus falou que Deus sabe que é difícil, né? Eu tenho medo de não dar tempo de conseguir meu passe direto para a colônia São Sebastião. Olha, nós temos a eternidade. Se não for nessa vida, tem a outra. Se não for, não tem a outra. Só que a gente já está no liame da transição do planeta, né? A gente só tem mais 1000 anos. Daqui a pouquinho seremos exilados, assim como os exilados de Capela. O planeta prossegue, os simples e humildes herdarão a terra, né? Passagem evangélica, e permanecerão aqui aqueles que se transformaram. E quem não conseguiu se transformar, aliás, isso também é um mecanismo muito bom para a gente não emanar raiva quando a gente vê as coisas na televisão, né? Você pensa daqui a uns anos, se esse espírito não se modificar, ele não estará mais no planeta. Não consegue amar? Pensa só nisso. E a gente vai prosseguir. Cris, você, meu amor, pode falar. Vamos lá. Não sei se a minha voz vai sair picotada, porque de vez em quando as vozes de vocês estão saindo Por enquanto picotadas. está ótimo. Não sei. Olha só,
Um dos motivos que eu acho que a gente não consegue, às vezes, modificar a nossa maneira de ser, que a gente tem dificuldade, claro que tem dificuldade. Até os próprios apóstolos que conviveram com Jesus tiveram dificuldade, como é que nós não vamos ter? É porque a gente vive uma vida muito automática, robotizada. Então, eu estava ouvindo outro dia sobre a Semana do Despertar da Consciência, em que foi falado uma coisa que aquilo ali me... Falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Foi até com o Ricardo Mello, né? Eu gosto muito das coisas que ele joga, que ele falou assim, nós, para despertarmos a nossa consciência, nós precisamos fazer do nosso dia, todos os atos do nosso dia, de meditação. Mas ele não está falando da meditação do exercício, não. Ele falou, gente, meditação, existe o exercício da meditação, mas eu estou falando do ato de meditar a todo momento. Como é que funciona isso? Qualquer coisa que você fizer, da mais simples, você está presente e ter gratidão por aquilo que você está fazendo. Você está lavando uma louça, ter gratidão porque aquela água está saindo, você tem água para poder lavar aquela roupa, lavar a louça. Fazer uma comida, ter gratidão por que você está fazendo, são os atos, fazer da sua vida todos os dias um ato de meditação. O que vai acontecer? Parece assim, mas é uma coisa muito simples. Você, no seu dia a dia, dessas coisas simples, daqui a pouco, sem você perceber, você está vindo o teu próximo, você está tendo mais paciência, está tendo mais compreensão. Até aquele exemplo que você deu, Elaine, sobre olhar o político ou quem você não gosta, falando alguma coisa que dá... Ai, que pena. Picotou, Cris. Cris? Ai, que pena. Picotou. Caiu. Caiu. Poxa. Vai, Cris, fala. Aí o que acontece? É o que Jesus fazia a todo momento. A todo momento, ele fazia até a meditação dele, o exercício da meditação, quando ele queria ficar sozinho. Mas ele fazia do seu dia a dia um ato de meditação. Qualquer coisa era refletida e era ali presente, com força, com amor. Pode ser até uma simples coisinha que ele falava com o seu. Eu achei isso, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Quando eu ouvi isso, falei, gente, eu nunca tinha pensado, porque a gente leva uma vida muito robotizada, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo. E a gente acaba não... curiosa com a parte que você fala do político, quando a gente não está gostando do que a gente faz. Então, o que acontece? Você que está ainda naquela vibe, como a Elaine falou, de ira... Quando você começa a estar mais presente, fazendo o teu dia um ato de meditação, você já olha e você já tenta compreender por que será que ele age dessa maneira. Ele realmente tem algum motivo. Por que será que ele age assim? Você já vê com outros olhos. Mas isso é um processo difícil. Porque, como eu falei, nós vivemos uma vida robotizada. Às vezes você está fazendo uma coisa, não sabe nem o que você está fazendo. Já está pensando numa outra coisa, ou seja, você não vive ali no presente. Você não vive no momento. Como é que você pode querer observar para ajudar alguém se você não sabe nem o que você está fazendo ali na tua frente? Então, eu achei interessante poxa, realmente, eu nunca prestei atenção nos meus atos assim, com tanta observação. Realmente não. Eu estou tentando começar a fazer isso. Mesmo assim, por exemplo, eu estou no momento que estou brincando com o meu au-au. Então, eu vou viver aquele momento com ele, brincando com ele. Nós vamos trocar energia, mas eu estou ali, com ele. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo um ato de meditação. Eu estou com vocês compartilhando energias e informações do Evangelho. É isso. Se realmente a minha mente
for para outra coisa, volta para cá. Você tem que compartilhar. O teu momento de meditação é esse. Então, eu achei muito esse site que eu nunca tinha observado dessa maneira. Eu achei interessantíssimo, porque é a semana que ele fez de segunda a sexta, o Despertar da Consciência. Eu achei... Muito foi bom. Foi o último dia. Depois você coloca, Cris, lá no grupo nosso, o link que você colocou no outro grupo do Ricardo Mello, coloca no nosso grupo do estudo, que realmente é muito bom. Eu vou ver se já não saiu do ar, porque ele falou que ia sair do ar. De segunda a sexta ia sair do ar essas aulas que ele deu de segunda a sexta. Né? Ele fazia o seguinte, às 6h49 da manhã, ele fazia a meditação com todo mundo. Né? Ele tocava aquele sino de Betano. Aquele sino de Betano, e depois da noite, ele fazia essas aulas, Despertar da Consciência. Desde o primeiro dia, o último dia foi sobre as energias. Ele falou do perispírito, falou que nós temos 6 camadas e talvez há muito mais do que só essas que eles falam. É um estudo maravilhoso. Depois você põe lá para a gente. Sabe quando deu um clique? Eu falei assim, gente, eu nunca observei isso, nunca tentei para isso. Então, você acha que isso, né, que ele falou, não tem tudo a ver com a educação do espírito que a Ana Pinho trouxe para a gente? Porque tudo é uma questão de educação, né? É você educar a sua atenção, é você educar o seu pensamento, é você educar o seu comportamento, né? Tem tudo a ver. É o que Joana de Ângeles também ensina para a gente, né? Quando a gente quer transformar as nossas más tendências, né? Quando nós temos e identificamos, que também é um processo difícil, né? Eu tenho a tendência de falar mal. Quando eu aciono o gatilho para falar mal, eu paro, né? E falo assim, não vou falar mal. Você começa não falando mal, você começa não falando, daqui a pouco você vai começar a não ser mais atingida por aquela situação, né? Isso tudo é comportamento de... Oh, meu Deus! De transformação, de treino, né? De transformação do espírito. Ana, você quer falar? Quero só dar uma complementaçãozinha. E pegando aí esse gancho que você citou, a Joana, tudo também provém do autoconhecimento, né? Porque quando a gente consegue perceber que algo nos incomoda no outro e que a gente consegue lidar com aquele sentimento e a gente consegue entender, fazer... É difícil, não é fácil, não, né? Não é. É fácil a gente falar, né? É fácil a gente discorrer sobre isso. Mas se a gente puder fazer um treino diário, né? Mesmo que depois, né, que aconteça o conflito, caramba, por que eu fui fazer isso com aquela pessoa? Né? O que tem em mim que ativa, né, esse gatilho para que eu reaja dessa forma? E se a gente for começando a fazer essas perguntas, por que o fulano me chateia? Por que o chefe me acelera o coração quando ele fala determinada coisa, ou quando o meu pai, ou quando a minha mãe, enfim, as pessoas das nossas relações, de certa forma, nos incomodam, ou quando nos alfinetam, se a gente puder, mesmo depois que a gente tenha a reação, porque a gente ainda está nesse aprendizado, a gente ainda é muito suscetível, né, a esse comportamento, mesmo que depois a gente faça aquele treino, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Né? O que tem dentro de mim que dispara esse gatilho? E aí a gente vai começando a se educar, a gente vai começando a ter essa autorreflexão, a gente vai começando a perceber, né? Vai começando a se aprofundar em nós mesmos, a ponto de, peraí, isso aqui não me incomoda mais, porque eu já percebi qual é o gatilho que aciona esse meu comportamento. É um treino difícil, é matar um leão por dia. Mas necessário, né, Ana? Isso. Necessário. Obrigada, Isso. Ana. Eu costumo dizer que eu mato uns 10 leões por dia. Matamos. Então, obrigada, Ana. Para encerrar a nossa reflexão, eu construí aqui o final do nosso pensamento, que é o seguinte. Desde quando, né,
das primeiras histórias que nós conhecemos deste planeta, da convivência, né, dos espíritos encarnados em sociedade, o mal sempre existiu. A escravidão, a humilhação, o sofrimento, né? Muitos com muito, né? Poucos com muito e muitos na miséria. E se a gente for ver, não precisa ser só nos livros espíritas, não. Muitos livros, né? Biografias de muitas personalidades da antiguidade, nós vamos ver, né? Nós vamos perceber que o nosso mundo, né, porque é um planeta de provas e expiações, esse mal sempre existiu. Porém, como que espíritos que nós conhecemos, convivendo neste mal que sempre existiu até aqui, conseguiram se elevar e alcançar a plenitude e estar próximos de Jesus e próximos de Deus? A gente poderia ficar aqui citando inúmeros deles, né? Mas os que a gente conhece, a gente sempre cita aqui, né? Quem não conhece o livro Paulo e Estevão e Abigail, né, a sua irmã, que nem conheceram Jesus, né, passaram por dificuldades extremas, sofreram, mas ainda assim, dentro dessas dificuldades, eles conseguiram viver dentro do Evangelho de Jesus, né? Os próprios discípulos, nós vimos aqui, que sofreram todas as espécies de humilhação, conseguiram viver o Evangelho de Jesus. Nesse mundo que a gente vive hoje, tudo que hoje existe, existia na época deles. E hoje está até um pouco melhor, viu? Não vou falar aqui, mas hoje está até um pouco melhor. Paulo, né? Paulo de Tarso também, né? Quando virou a chave, quando percebeu Jesus na vida dele e a doutrina que o mestre trouxe, mesmo vivendo na adversidade, conseguiu se transformar e hoje está ao lado do mestre. Muitos outros que a gente pode citar aqui, né? Bezerra de Menezes, Chico, né? Outros espíritos elevados, Madre Teresa, Francisco de Assis, né? E tantos outros. Como eles conseguiram vivendo nesse mundo? É a pergunta de Tadeu, né? E a minha construção que eu trago para a gente é essa, ó. Vivendo neste mesmo mundo, muitos espíritos conseguiram ser fiéis ao Evangelho de Jesus e a Deus. Por quê? Porque seguiram seu roteiro de amor e de paz e elevando-se cada vez mais. Sofreram todas as vicissitudes que hoje vivemos. Muitos se transformaram porque voltaram seu olhar para dentro de si. Olha como que está aqui tudo que vocês falaram, né? É voltar o olhar para dentro de si mesmos e se empenharam no esforço do mandamento maior, né? Voltaram a olhar para dentro de si, não mais para o que estava ao redor, se empenharam no trabalho do bem, pararam de reclamar da vida, né? E conseguiram seguir o maior ensinamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como Jesus queria que a gente amasse. Por isso esses espíritos conseguiram, né, dentro deste planeta, com tudo isso que a gente passa, se elevar e estar ao lado de Deus, como a gente espera um dia. Queridos, alguém quer falar? Hoje a gente avançou 10 minutos, mas a gente encerrou o capítulo. Ricardo, feliz aniversário! E é o Ricardo, meu querido, parabéns! Já dei os parabéns lá no grupinho, vou dar aqui. Parabéns, viu? Não sei se ele está ouvindo a gente, às vezes ele fica fechado lá. A Beta tá curtindo aí o parabéns de Ricardo. Amores, alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos seguir o Evangelho, vamos olhar para dentro, vamos modificar nosso comportamento, nosso pensamento, educar os nossos sentimentos. Vamos lá, hein? Elaine, sabe o que é mais engraçado? É que sem esforço a gente não vai a lugar nenhum. Não tem jeito. A gente vai ter que se esforçar, porque não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Mas se não tiver esforço, nunca vai mudar, né? Então a gente tem que se esforçar mesmo, tem que ir para a parte mais trabalhosa. Mais difícil da coisa, né? Ninguém disse que ia ser fácil, né? Não. Então vamos encerrar. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Adorei nosso estudo de hoje, como sempre. Lourdes, você já está conseguindo falar?
Eu não sei se você conseguiu me ouvir no início, que eu dei boas-vindas para você. Bem-vindo ao nosso grupo. Depois você fala para a Pri para falar, tá? Seja bem-vinda. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Vamos lá, galera. Um de cada vez. Um de cada vez. Eu acho que você vai ter que começar a fazer um sorteio, Elaine, porque eu não sei o que está acontecendo. Só a Faz minha um vibração sorteio. que vai envolver? Olha aí. Põe o dedo assim, ó, e tum. Vai, Bia, faz para gente, então. Vou fazer, então. Faz aí. Obrigada, Senhor, pela essa noite maravilhosa, por esse estudo maravilhoso que nós fizemos aqui, que nós vivenciamos aqui. Abençoa, Senhor, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que não puderam vir assistir aqui a nosso estudo. Obrigada por tudo, e dai-nos, Senhor, saúde, paz, não só para nós, mas para todos os lares de todo o nosso planeta, para todos os espíritos encarnados e desencarnados de nosso planeta, que vive hoje a pandemia, mas que isso tudo passe e que tudo melhore, que haja paz, que não haja mais a fome, enfim, que haja um mundo melhor para todos. Obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, amores. Beijo, gente. Boa noite. Terça-feira que vem vamos começar mais um capítulo, hein? A luta contra o mal. Obrigada, gente. Saúde e paz para todos. Eu amo vocês, viu? E mais uma vez, feliz aniversário, Ricardo! Ele fechou lá. Aninha não falou hoje, senti falta. Obrigado, galera. Ah, agora sim. Beijo para todos. Beijo, tchau. Beijo.